Olá a todos e a todas. Estamos iniciando mais um podcast do nosso canal do Podplay e hoje estamos com 2 convidados que também fazem parte do programa de pós-graduação em letras. Nós temos aqui o professor Luiz Felipe, que é docente do programa de pós-graduação em letras, e a Fernanda Bortoleto, que é doutoranda também no programa de pós-graduação em letras. Então, gostaria de agradecê-los a presença e sejam bem-vindos para esse nosso bate-papo aqui. Professor Luiz Felipe. Obrigado pelo convite, antes de mais nada. Eu só vou um pouco rapidamente dar a minha formação. Eu, apesar de atuar no programa de pós-graduação em letras, eu sou da área de história, mas com os desdobramentos de pesquisas nos últimos anos, eu fui para a área de literatura, melhor dizendo, para fazer uma interface entre história e literatura da América Central. E esse caminhar em direção a essa interface é que impossibilitou o convite, por parte do programa de pós-graduação em letras para vir a atuar também como professor dentro do programa e orientar, e se deu a partir do ano passado, Josi, em 2023, sim. Que iniciei. A participação do professor Felipe, no programa trouxe uma grande contribuição para as pesquisas na área de literatura, considerando a literatura da América Central, professor? Porque justamente era uma das áreas que não estava cobertas por essa interface de história e literatura dentro dessa linha de concentração que mais se aproxima, de questões de identidade. Muitos professores trabalhavam na América Latina, mas com ênfase mais na América do Sul, ou Caribe, ou mesmo na América do Norte, mas não tinha ninguém de América Central. E foi onde eu fui fazer meus estudos de pós-doutorado em 2019, 2020, o segundo pós-doutorado que eu fazia, mas agora eu o fiz justamente direcionado para tentar me aproximar da literatura. E aí as coisas foram se dando naturalmente, um afastamento da pós-graduação da história e a ida de uma forma gratificante para mim para a letras, no caso, e a literatura. É o Play quem ganha, com a participação do professor Felipe, com essa vasta experiência, nos estudos aí direcionados não só à história, mas à história e à literatura da América Central. Muito obrigada, professor Luiz Felipe, por ter aceito o convite e estar conosco aqui nesse bate-papo. Ok. E nós também, estamos com a Fernanda. Fernanda é doutoranda do nosso programa. Fernanda, seja muito bem-vinda. Obrigada. Gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória acadêmica, da sua linha de pesquisa, do foco da sua pesquisa. Fique bastante à vontade, Fernanda. Seja bem-vinda. Agradeço. Eu sou aluna da UEM, na verdade. Eu fiz a graduação, eu fiz o mestrado e agora, felizmente, em 2023 eu comecei a fazer o doutorado. Tudo na área dos estudos literários, aqui na UEM, E a minha pesquisa, na verdade, sempre foi o foco de imigração. Não tem essa pegada para a América Central, por mais que me interesse, Mas, então, desde o mestrado, eu venho desenvolvendo um estudo sobre a literatura de imigração. Então, no mestrado, a minha pesquisa foi mais direcionada à diáspora, a ancestralidade e a identidade, dos sujeitos diaspóricos em deslocamento, E agora no doutorado eu também planejo continuar nessa busca da literatura, pensando também como que estão essas literaturas no Brasil, as literaturas de povos que migram para cá. O meu interesse pela América Central sempre foi interessante, porque são países que às vezes a gente não lembra deles, E
Durante a minha graduação, no meu mestrado, eu nunca cheguei a ler nada, nenhuma obra literária provinda desses países. E aí, quando eu me matriculei, né, no doutorado, quando eu fui me matricular nas disciplinas, tinha a disciplina do professor, né, Felipe, e que ele pretendia dar um curso sobre o país El Salvador, a literatura do país El Salvador. E falei, nossa, né, que oportunidade, quais são eu nunca nem tinha encontrado um livro, né, que fosse de El Salvador. E aí o professor deu esse curso que foi muito, muito legal. E surgiu essa oportunidade da gente ter essa experiência de internacionalização para conhecer também outras literaturas dos outros países também, não focando só em El Salvador, que foi o curso que a gente fez lá em Córdoba. Então, esse é meu contato. E então, por mais que eu não estudo essa literatura, acho que tem tudo a ver com o estudo das identidades, né? Porque, querendo ou não, a América Central ela está escondidinha, assim, se a gente for pensar em toda a nossa pesquisa, né? Para tudo. Muito bem, Fernanda. Olha que trajetória interessante a sua, né? E que experiência bacana poder, no doutorado, cursar disciplinas que não são só, né, do seu foco de investigação, mas também ter a oportunidade de conhecer outras áreas, né, dentro dos estudos literários. Muito bem. E aí a Fernanda, né, comentou dessa experiência que vocês tiveram em Córdoba, né? Então, o professor Felipe foi convidado, né, para ministrar uma disciplina em Córdoba. E aí eu gostaria que vocês comentassem, então, como é que se deu esse convite, como é que se deu essa parceria, né? Qual foi o foco dessa disciplina que foi ministrada lá. E aí, como essa disciplina ou essa experiência que vocês tiveram em Córdoba impactaram, né, a sua formação acadêmica, profissional e suas pesquisas dentro do programa de pós-graduação em letras. Bom, como a Fernanda disse, a disciplina no ano passado aqui no PLE foi sobre literatura de El Salvador, literatura contemporânea, basicamente final do século XX e século XXI. E o contato com Córdoba é um contato mais antigo. Eu até justamente fiz meu pós-doutorado trabalhando literatura e história da América Central, mas quem me orientava era um professor doutor Domingo Iguina, que é do programa de pós-graduação de letras lá da Universidade Nacional de Córdoba. Então tem um contato, né? E aí veio o convite para que eu ministrasse uma disciplina concentrada, que só poderia ser, né, nessa situação, de 40 horas, mais voltada para a literatura da América Central como um todo, né? Então, a disciplina que teve como título Literatura, História e Memória na Construção das Identidades Centro-Americanas Atuais. Então, foi uma disciplina assim, que tentou abarcar autores, não diríamos canônicos, porque assim, autores mais jovens, né, da América Central, que também, por mais que seja ministrada na Argentina, também são poucos conhecidos, né? Porque quando tu fala em autores da América Central, bom, todo mundo pensa, em termos canônicos, Miguel Ángel Astúrias, porque foi prêmio Nobel na Guatemala nos anos 60. No Brasil, ou mesmo na Argentina, apesar de ser língua espanhola, tu não tens a distribuição tão fácil desses autores, né? No Brasil, tu tem conhecido a Gioconda Belli, Sérgio Ramírez, e fica por aí. Castellanos Moja, de Honduras, tem um livro traduzido. Mas é uma literatura que não é pelo fato de ser espanhola que vai ser conhecida na Argentina.
É todo o problema sempre da circulação, distribuição de livros. Então, o programa, o doutorado de literatura lá, gostou da ideia, né? E por isso o convite, no caso, para fazermos esse curso que se ocorreu final de novembro, né, Fernanda? Início de dezembro do ano passado. E a Fernanda foi como aluna, né? Assim, aluna aqui do nosso programa, e teve a oportunidade de acompanhar o professor Felipe também para cursar essa disciplina em Córdoba, né, Fernanda? Isso, correto. Na verdade, foi eu e a Gabi, né? A Gabi Andreatti, ela também é aluna do doutorado da universidade, né, do PLE. E a gente recebeu esse convite, claro, como falar não para um como convite recusar, desse, né? Como recusar. E foi incrível, né? Porque, primeiro, que a gente teve a oportunidade de conhecer essa literatura que a gente não tinha contato. A gente precisa sair do Brasil, né, para conhecer. E, assim, como o professor disse, esses livros, eles são... tem baixa circulação. Então, o contato que a gente teve com esses livros foi pelo professor, que ele, em suas viagens, né, de pós-doutorado e enfim, conseguiu, né, comprar... adquirir para ele conhecer e também trazer para a gente, né? Então, foi muito rico essa questão de a gente estar numa sala de aula em outro país, estudando uma outra língua, né? Que a gente também não está habituado. Eu não falo espanhol, eu acho que eu tentei o máximo me virar lá, né? Mas conhecer pessoas com pesquisas totalmente diferentes, que a gente, assim, não imagina que estão acontecendo essas pesquisas, porque a gente, no fim, fica muito fechado aqui na nossa realidade, aqui no nosso mundinho. Então, pensar para além, né, das nossas fronteiras, acho que foi bem precioso, assim, foi muito legal. Muito bem. E aí, como é que essa experiência, né, professor, que a Fernanda comentou agora, né, o quanto foi enriquecedora para ela, né, ter esse contato com pessoas, pesquisadores não só de lá, mas também o senhor comentou que tinha alunos de outros países, sim, né? Nós tínhamos, não foi uma disciplina com muitos alunos, na realidade, de Córdoba mesmo, tinham inscritos 3 alunos que acabaram não fazendo. Pagaram o curso, mas não fizeram. Mas tínhamos um aluno que era do Texas, nos Estados Unidos, e uma aluna cubana que estava fazendo pós-doutorado lá na Universidade Nacional de Córdoba, né? A Kátia. Né? A Kátia, então, tinha a Kátia cubana e o Mateu lá no Texas, que aí foi uma parte meio que híbrida do curso, no qual ele não estava em termos presenciais no curso, né? Então, essa troca, né, cultural, essa experiência cultural também foi bastante enriquecedora, né? Além de ter contato com as pesquisas, né? Com foco diferente, também pessoas, para a gente saber o que eles estão pesquisando em vários, né, países. Que bacana. E pensando assim na relevância, no impacto social das pesquisas, vocês comentaram da baixa circulação dessas obras, né, literárias da América Central, e não só lá, né, em países falantes também, né, desse idioma, mas também aqui no Brasil. Como que vocês veem, assim, a contribuição dos estudos de vocês, ou, né, o professor Felipe, que está nessa linha de pesquisa, a Fernanda, que foi até lá cursar essa disciplina, como que vocês conseguem ver o impacto desses estudos ou as contribuições para que outras pessoas tenham acesso a essa literatura, né, que não é tão comum aqui no nosso país? Estando na América Central, circulando,
o que todos os autores comentam, muitas vezes em comentários que tu encontra nos blogs desses mesmos autores, ou mesmo os que eu cheguei a conhecer, é um problema da circulação dentro da própria América Central dessas obras. Mas isso não quer dizer que essas obras não sejam traduzidas para o inglês, ou para o francês, ou para o alemão. Então, muitos desses autores, né, que em sua maioria, tirando o caso de Belize, que é um caso muito interessante, porque se escreve em inglês, né, uma ex-colônia, se escreve em crioulo também, mas assim, toda uma literatura que é traduzida para a Europa ou para os Estados Unidos, e que faz com que esses escritores muitas vezes sejam conhecidos fora da região, mas não tanto na América, na própria América Central e muito menos na América do Sul. Então, um ou outro transcende uma situação, essa situação, como eu mencionei antes, uma situação de um Sérgio Ramírez, ou uma situação da Gioconda Belli, ou do Castellanos Moja, que são os três que têm em português, né, algumas obras traduzidas, mas tem uma produção vasta, como em qualquer lugar do mundo, né, importante, rica, e que a gente não conhece, né? Então, todos eles reclamam. O problema é a circulação, distribuição, aquele ciclo, né, da literatura e os problemas regionais, né? Vocês consideram que seria tipo de ordem até econômica, social, a falta de acesso a esses livros, né? Sim. No fundo, o acesso a essas obras foi porque em vários momentos eu fui para a América Central, não só no pós-doutorado, antes também, convidado para dar um curso na Universidade da Costa Rica em 2 momentos, fui adquirindo material, né? Então é isso que possibilitou pensar, né, trabalhar com essas obras, né? Mas isso foi porque fui para a América Central, né? Fui em todos os países da América Central, menos Belize, que é o que eu quero ir ser. Ai, que bacana. E aí, pensando também, né? Essa experiência que vocês tiveram de ir para Córdoba e discutir essa literatura, né, da América Central, e trazer toda essa contribuição para as pesquisas que vocês desenvolvem, também a gente tem que ver a importância dessa experiência de internacionalização, como a Fernanda colocou, né? Não foi só a Fernanda, foi a Gabriela, né? Que também pôde participar, porque a gente sabe que na nossa área, esses intercâmbios, essas possibilidades, né, de ir para outro país, nem sempre é acessível ou é recorrente, né, na área de ciências humanas, letras. Então, Fernanda, se você puder falar um pouquinho de como que essa experiência de internacionalização, né, ou seja, você ter a oportunidade de estudar, mesmo que seja, né, uma disciplina curta, concentrada, de 40 horas, mas foi uma experiência, né, em outro país. Como que você vê essa experiência para a sua formação, contribuição para o programa? É muito interessante a gente pensar que, como eu disse, primeiramente, que é uma coisa assim, que eu não tiro da minha cabeça. Esse estudo que a gente fez não é em qualquer lugar que a gente vai fazer, né? A gente tem a oportunidade de fazer no PLE, né? Agora que o professor está ministrando essas disciplinas, e estudar literatura de América Central, nunca tinha visto assim um curso que trazia isso, né? Hoje eu posso dizer que eu me sinto habilitada enquanto estudante, enquanto futura profissional, talvez acadêmica de alguma universidade, para poder ministrar minimamente um curso, né, ou uma disciplina que toque nos assuntos da América Central,
coisa que eu não tinha essa oportunidade antes. Então, isso, para minha realidade de profissional mesmo, para o meu currículo, acho que é muito válido. Eu tenho essa nova habilitação, né? E também a universidade que a gente conheceu foi muito interessante. Também para a gente pensar na nossa universidade, né? Então, quando a gente tem uma experiência dessa internacional, a gente percebe como que é a realidade na universidade no outro país. Como que a gente pode se inspirar, talvez, ou nos orgulhar da universidade que a gente tem, né? Então, por exemplo, o que a gente reparou bastante lá na Universidade de Córdoba foi muito engajamento político dos alunos, que era um momento do ano, assim, final de ano, a gente não encontrava muitos alunos perambulando por lá, mas encontrávamos muitos aglomerados de alunos numa ação pela universidade, que juntou uma vaquinha ali e estava pintando as paredes de um bloco que estava legal ali. Então, assim, uma questão que a gente pode se inspirar, de, assim, voltar para a nossa universidade com um carinho também, né? E pensar o que a gente pode mudar, o que a gente pode estar reivindicando, né? Como alunos em particular. Claro que a gente tem os coletivos dentro da UEM, né? Temos na verdade, eles são os diretórios. Os diretórios, né? Isso. Os centros acadêmicos, os representantes discentes. Isso mesmo. Mas também, às vezes, a gente deixa esse trabalho para o outro, né? O outro vai fazer. O outro vai fazer. E enquanto nós, né? Então, acho que isso é muito válido para a gente repensar algumas questões da nossa prática, da nossa realidade, né? Fernanda, gostei bastante quando você falou dessa contribuição para a sua formação, né? De você estar apta, né? Não sei se é bem este verbo, mas de você ter condições desse conhecimento que você, né, vivenciou, adquiriu nessa disciplina em Córdoba e também na disciplina que foi ministrada pelo professor Felipe aqui no PLE, e você poder, né, dizer, olha, eu sou capaz, eu tenho como discutir, né, sobre a literatura da América Central. Isso é riquíssimo, porque eu acho que é uma forma, né, de aumentar esse núcleo de leitores e de pesquisadores para poder, né, levar às outras pessoas o conhecimento dessa literatura riquíssima, mas que talvez não tenha tanto espaço como literaturas, né, de outros países. E aí, pensando, por exemplo, né, a experiência que você, professor Felipe, Fernanda e Gabriela tiveram, vocês chegaram a pensar em compartilhar essa experiência, ou que vocês vivenciaram lá, para os outros alunos do PLE, como um curso de extensão, ou um seminário de pesquisa avançado, né? Às vezes para poder compartilhar esse conhecimento todo lá em Córdoba, né? Existe futuro? Olha, para ser bem sincero, Josi, eu não havia pensado realmente, né? A gente entra numa dinâmica tão louca. Sim, de tantas demandas, né? Tantas demandas, mas assim, concretamente, que vai ser um desdobramento com uma colega lá do doutorado em letras, né, do programa de pós-graduação deles, que trabalha com literatura andina, principalmente da Bolívia e do Peru. Nós vamos fazer com que os trabalhos nossos, de todos, das meninas, quer dizer, de todos nós, que também tem o Mateu, e vamos juntar com os trabalhos do grupo de pesquisa da Madalena Almada, que é essa professora, e nós vamos publicar lá na Argentina, agora em 2024,
né? E num formato de livro, né? Nós já acertamos até, antes de entrar, contei a novidade para a Fernanda, que ontem nós batemos no martelo de juntar os trabalhos, então, de América Central com os trabalhos de Bolívia e Peru e publicarmos num livro agora em 2024. Então, além desse contato com a Universidade de Córdoba, dessa disciplina ministrada e também cursada por Fernanda e Gabriela, então, vem aí como um outro resultado dessa parceria a publicação deste livro, né, com o trabalho. Muito bacana, e com certeza isso vai contribuir bastante, né, para que as pessoas tenham acesso a essa literatura. E claro, fica o convite, né, então, para vocês pensarem numa oferta, talvez, de um seminário, né, de 15 horas ou de 30 horas para os alunos, e aí Fernanda e Gabriela podem, né, ministrar junto, fica o convite, porque eu acho que essa parceria entre, né, professores e pós-graduandos, ela é riquíssima, né, e aí fica o convite, espero que ele, né, essa parceria e essa ideia do seminário ocorra. E aí, Fernanda, você mencionou também, né, de estar apta a discutir e a ministrar, né, disciplinas com essa temática. E na sua formação enquanto professora, pensando, por exemplo, daqui a algum tempo, na educação básica, no ensino superior, como você vê também essa contribuição para que outras pessoas, não só da academia, né, da universidade, também tenham acesso? Você pensa em outras formas de divulgação desse conhecimento, né, adquirido nessa experiência de internacionalização? Eu penso assim, a gente aqui no Brasil, na verdade não só no Brasil, acho que a gente tem muito uma visão assim para a literatura, para o cânone, para tudo que vem de fora, né? E de fora, quando a gente pensa, Estados Unidos, Europa, né? E a gente esquece de valorizar as coisas que estão tão perto, né? Então, a gente não chega aqui, muitas vezes, a literatura da América Central, mas chega uma coreana, né? Chega por séculos a gente teve literatura francesa aqui no Brasil. Então, assim, enquanto ensino básico, se a gente conseguir, de alguma forma, colocar na cabeça dos alunos que tem um mundo, né, para além desse cânone que o Ocidente colocou ali, acho que eu ia estar feliz já. Eu já ia estar feliz de estar contribuindo, trazendo, né, que não existe só essa literatura. Então, os temas, no fim das contas, quando a gente trabalha na escola, a gente vai trabalhar além, né, das escolas, a gente vai trabalhar temas. E são temas que eles vão ser abordados, que são universais, né? Então, por mais que tenham uns livros, né, uns romances que eles vão tratar mais da história, mais específica de cada país, existe também aqueles que vão trazer temas que qualquer outro livro dos Estados Unidos poderia trazer. Então, assim, para que a gente vai escolher um livro só porque, sei lá, é best-seller, ou todo mundo está falando, ou porque é realmente europeu, se a gente pode trazer um centro-americano, ou um brasileiro, ou um andino, né, da América Latina. Então, acho que tudo isso faz a gente repensar o nosso fazer profissional, né, a profissão de professor mesmo, descentralizar o nosso conhecimento que a gente vai levar para os alunos. Acho que essa é a contribuição maior que eu penso, né? Trazer essa visão que as pessoas esquecem, né? Que as pessoas... Por falta, às vezes, de conhecimento, de informação, né? De circulação, acaba chegando para a gente. Então, acho que essa é a minha...
Mas só para complementar assim, o que a Fernanda falou, isso digamos assim, na outra face desse meu caminhar, que foi sempre com uma história e agora rumo para a literatura, é a mesma coisa. Nós temos uma história eurocêntrica, né? Ainda temos uma história eurocêntrica. Muito forte ainda, né? Quando vê, África, Ásia, aparece quando alguém se anima, né? Então, assim, eu, como estou indo para a literatura, na área de história, eu fico agora estou trabalhando Ásia, pré-história, coisas que é dada como optativa, porque não temos alguém especialista, né? Então, um pouco, você acaba se reproduzindo em grandes termos, o que a Fernanda tratou para a literatura, também para a história, né? Sim. Uma história basicamente eurocêntrica, né? Exatamente. E aí, para a gente, né, já ir caminhando para o final aqui desse nosso bate-papo, como que vocês pensam, assim, que poderia ser feito, ou alguns caminhos, né, para despertar o interesse das pessoas em terem acesso a conhecer, a ler essas obras, né, da América Central? Vocês têm pensado em algumas alternativas para que as pessoas, eu falo pessoas, não só a comunidade acadêmica, mas também a comunidade externa, né? É um desafio, né? Vocês pensam que seria possível essa literatura chegar a outras pessoas e de que forma a gente poderia fazer com que essa literatura chegasse até eles, né? Olha, eu não tenho, sinceramente, Josi, assim, uma resposta clara e nem na minha cabeça. Eu olho assim, em primeiro lugar, sempre penso assim que, bom, primeiro tem que haver uma tentativa de tradução, né, dessa produção. Até uma das atividades que nós vamos fazer nesse nosso livro, né, Fernanda, que uma autora vai ser entrevistada, uma autora da Costa Rica, né? Isso. A Fernanda e a Aline, que não pôde ir por questões pessoais de último momento, mas que também ia para Córdoba. A Aline entrou em contato com a Carla Pravisani, uma autora da Costa Rica, e ela se prontificou a dar uma entrevista que vai também fazer parte do livro. Então, assim, sempre pensei assim, bom, primeiro tu tem que ter a tradução, né? E após a tradução, a divulgação. Então, é que nem o convite que tu fez, que já é para nós fazer uma atividade, já está aceito, né? É tentarmos pensar formas de fazer essas traduções, né? Conseguir traduções, né? Porque não sei como envolve questões de direitos autorais, mas se tentar entrar em contato com autores, ver se é possível traduzi-los, porque nós temos condições de fazer isso, né? Sim. No programa nós temos professores que dominam espanhol. Então, acho que o primeiro passo é tentar traduzi-los, né? E depois ver maneiras, mecanismos de divulgá-los, né? É sempre... Bom, isso eu acho que é extremamente importante. Então, o primeiro passo eu acho que nós já demos, né? Que é ter essa conversa aqui sobre essa experiência. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, com certeza podem, então, né, ter acesso a essa literatura ou procurar pelo nosso programa ou por vocês para conhecer um pouquinho mais, né? E com certeza seria muito gratificante para o nosso programa conseguir traduzir, né? Até porque nós temos uma editora na nossa universidade. Então, acho que a gente poderia, né, como planejamento futuro, pensar em obras que seriam realmente interessantes, né, para serem traduzidas e publicadas pela editora, né, pela Eduen.
Então, também aí mais um convite, mais Sim. um desafio, né? E é um desafio estimulante, né? Em todos os sentidos, né? A proposta que tu fizeste já está aceita. Passos pequenos, mas, né, constantes e que com certeza vai contribuir bastante para que as pessoas tenham acesso, né, a essa literatura tão relevante, que às vezes fica escondida ou restrita, né, a algumas pessoas. Claro. Né? E aí, Fernanda, tem... Sim, porque nesse curso eu conheci uma autora que, né, o trabalho de uma autora panamense? Do Panamá, uma autora chama Glória Guardia, né? E, assim, é muito incrível o trabalho dela. A gente teve a oportunidade lá no curso de cada um fazer um seminário, né? Apresentando a obra, a vida e também as interpretações que a gente podia fazer sobre a obra dela. E a obra que a gente acabou lendo foi Liberdade em Chamas, a tradução livre aqui, né? Claro que ela só foi escrita em espanhol e não tem a tradução para o português. Mas eu acho que é muito interessante para a gente pensar questões políticas também do Panamá e me pensei muito no Brasil, assim, nessa questão de olhar para o estrangeiro como venerando o estrangeiro, sabendo que a gente tem o nosso próprio valor. Então, essa obra... De cultuar a cultura do outro, Isso, né? cultuar a cultura do outro e esquecer da nossa. Então, acho que ela é uma obra que ela tem uma grande metáfora falando disso. E também eu gosto sempre de falar a salvadorenha del Salvador de Condadel, que se qualquer um quiser começar, eu sempre falo por ela, porque ela tem livros publicados no Brasil e quem se interessa pelos estudos feministas. Ela é uma grande escritora, que até tem sido pesquisada aqui no Brasil. Então, quem não conhece, eu sempre falo. Centro-americano pode começar por Jacambabé. Ai, que bacana, obrigada. Vou atrás do livro para começar a ler, muito legal. Bom, então estamos finalizando esse bate-papo aqui com o professor Luiz Felipe, do programa de pós-graduação em letras, juntamente com a Fernanda Bortoleto, que é a nossa pós-graduanda de doutorado na área de estudos literários. E tem como, na verdade, a Fernanda tem duas orientadoras, né, Fernanda? Ou é uma só? Não, eu tenho uma só. No mestrado, ela vai me matar, a minha orientadora, esqueci. A minha orientadora de mestrado foi a Geniane Diamante Ferreira, né? E agora, no doutorado, é a Alva Cristina Selsman. Então, não me mata se você estiver ouvindo, mas tenho muito a agradecer as duas. Então, só então, né, para finalizar, a Fernanda cursou um mestrado também na área de estudos literários no programa de pós-graduação em letras. A professora Geniane foi a orientadora e agora a Fernanda, então, está, né, iniciando seus estudos doutorais, também no nosso programa, com a professora Alba. Então, intercâmbio entre os próprios docentes do programa também é muito enriquecedor, né? Então, mais uma vez, o programa de pós-graduação em letras agradece a presença dos nossos convidados e fiquem atentos para os nossos próximos podcasts. Até mais!